Existe um ponto de inflexão na sua existência, um limiar entre dois mundos que Napoleon Hill chamou de o ponto de partida de todo sucesso, que Neville Goddard nomeou como o estado do desejo satisfeito e que Joseph Murphy descreveu como o silêncio que precede o milagre. Este ponto, entretanto, não é um pensamento positivo, não é uma afirmação repetida, não é uma simples visualização. É algo muito mais radical, muito mais perigoso e infinitamente mais poderoso. É o espaço vazio. O zero absoluto da sua consciência. O momento em que você pensa que é, com seus medos, seus fracassos, sua história, sua personalidade, cessa. E, no vácuo criado por esse silêncio, nasce pela primeira vez, não a imagem do que você quer ter, mas a percepção vibrante do ser que você já é em sua essência mais pura, a mônada, a centelha crística, o eu sou. O que você vai descobrir nessa imersão não é uma técnica de manifestação, é a anatomia de uma morte e um renascimento psíquico. Hoje no Iniciação Alquímica vou te mostrar como os maiores mestres do poder da mente e as mais fechadas escolas de mistério concordam em um ponto crucial. Para criar qualquer coisa nova lá fora, você primeiro deve se tornar o nada aqui dentro. Você deve chegar ao ponto zero, onde todas as batalhas contra o seu passado, contra seus erros, contra sua antiga identidade cessam. Não porque você venceu, mas porque você desistiu do campo de batalha. E a partir desse vácuo sagrado, você emite um único comando, um único Fiat Lux interior, que não diz eu quero ser, mas eu sou. Este vídeo é um mapa para essa jornada ao centro do seu próprio ser e a única saída verdadeira. A saída para uma realidade que já é e a expressão perfeita daquele novo ser. Você está pronto para deixar de lutar contra quem você foi e começar a ser, de forma inabalável, quem você escolheu ser? Toda a sua luta atual, todo o seu esforço para mudar é baseado em um erro fundamental de endereço. Você está tentando usar a ferramenta errada para consertar o problema errado. A ferramenta é a mente consciente, o ego, a personalidade que você chama de eu. O problema, você acredita, é a sua realidade externa, a falta de dinheiro, o relacionamento falido, a saúde frágil. Napoleon Hill, em Quem Pensa Enriquece, não fala sobre pensar em riqueza com a mente superficial. Ele fala sobre a transmutação do desejo em sua equivalente física, através de um plano definido e, crucialmente, de uma mente singularizada. Essa mente singularizada é a chave. Ela não é a mente tagarela, cheia de dúvidas e memórias. É a mente focada em um único ponto. Um ponto que está além do diálogo interno. Hill, influenciado por Hermes Trismegisto, sabia que o primeiro passo para a riqueza é a tomada de posse consciente de si mesmo. Mas como se tomar posse de algo que você nem conhece? Você primeiro deve encontrar o proprietário original. E o proprietário não é um inquilino barulhento que ocupa o apartamento da sua personalidade. É aqui que Neville Goddard avança com uma precisão cirúrgica. Neville não pregava a manifestação a partir do desejo. Ele pregava a impressão do subconsciente do sentimento da realidade do desejo já realizado. E ele era categórico. Você não pode impressionar o subconsciente enquanto a mente consciente, o ego, está no caminho, cheio de seus mas, seus se e se, seu histórico de fracasso. A técnica suprema de Neville, a que ele considerava infalível, era o estado adormecido. Por quê? Porque no limiar do sono, a mente consciente, o ego racional, se retira. A porta do subconsciente está entreaberta. E você pode então assumir o sentimento de ser o que você deseja ser. Note, não é visualizar ter, é sentir ser. Este sentir ser é um estado desprovido de esforço, de luta, de memória. É um estado puro. É, em essência, um momento de não identificação com o passado. Você não está lutando contra o homem pobre que você foi.
Você está simplesmente sendo, naquela sensação íntima, o homem rico que você é. Você alcançou por um momento um espaço vazio de conflito. Joseph Murphy vai ainda mais fundo na mecânica. Ele chama o subconsciente de mente infinita e diz que ela só obedece a comandos dados com fé e convicção. Mas como ter fé absoluta se sua mente consciente mostra um extrato bancário vazio? Murphy diz: você deve silenciar a mente consciente, deve entrar em um estado de relaxamento, de quietude e, ali no silêncio, impregnar o subconsciente com a imagem do desejo realizado. Esse silêncio, este relaxamento, não é apenas físico, é um silêncio psicológico. É a sensação da guerra civil interna entre suas aspirações e suas memórias de fracasso. E é exatamente nesse ponto, o silêncio, o estado adormecido, a mente singularizada, que as grandes escolas de mistério entram com a explicação completa do porquê isso funciona. Elas nos dão um mapa completo do território que Hill, Goddard e Murphy estavam explorando. Os hermetistas, segundo Kabbalion, afirmam: o todo é mente, o universo é mental. Mas eles também afirmam: para mudar sua natureza, os seus estados mentais, mude sua vibração. Como se muda a vibração? Você não muda batendo de frente contra a vibração antiga, você muda retirando sua atenção dela e colocando em uma nova. Você precisa de um ponto de alavanca fora do sistema. Esse ponto é o espaço vazio, a consciência pura que observa tanto o pensamento de pobreza quanto o pensamento de riqueza, mas não é nenhum deles. Nos mistérios egípcios e gregos, o iniciado passava pelo ritual da morte simbólica. Ele era conduzido a uma câmara escura, o pastos, e ali era simbolicamente despojado de tudo: nome, títulos, posses, identidade. Ele era reduzido a zero. Apenas nesse estado de não ser, de vazio total da personalidade antiga, ele estava pronto para receber a iniciação. O novo nome, a nova identidade de um Osíris renascido, ou de um Dionísio liberto. O ritual não era teatro, era um treinamento psicológico intensivo para mostrar: a única maneira de nascer para uma nova vida é morrer completamente para a antiga. A luta, o apego, o ressentimento com a vida antiga só reforçam. Agora, conecte os pontos. O estado adormecido de Neville, o silêncio de Murphy, a mente singularizada de Hill e a morte simbólica dos mistérios são o mesmo fenômeno. É a dissociação temporária do ego, da narrativa pessoal, da história que você conta a si mesmo. É você chegando ao ponto zero. E por que esse ponto é tão crucial? Porque é a única morada da sua verdadeira identidade criadora, a mônada. Na linguagem teosófica e Rosa Cruz, a mônada é a centelha divina, o eu superior, o átomo do eu sou puro, não contaminado pelas experiências do mundo fenomênico. É o Cristo interno. Ela não carrega memória de fracasso, ela não conhece limitação, ela é a pura potencialidade. Enquanto você está identificado com o ego, o eu sou pobre, eu sou doente, eu sou indigno, você está tentando criar a partir de uma identidade que já é a cristalização do problema. É como tentar secar água com uma toalha molhada. Você precisa de uma ferramenta seca. A mônada é essa ferramenta seca. Ela é o criador dentro de você. O ego é apenas o administrador, muitas vezes incompetente da criação. Portanto, o processo não é: eu, João, pobre e infeliz, vou visualizar riqueza e felicidade. Isso é uma batalha perdida, porque João, pobre e infeliz, é a vibração que está criando a realidade atual. O processo então é: eu atingirei o silêncio, o ponto zero, onde João, pobre e infeliz, deixa de ser uma verdade, ele deixa de existir. Nesse espaço, encontrarei a sensação de eu sou puro, eu sou a mônada. E a partir dessa sensação, desse estado de ser, emanará naturalmente a convicção:
eu sou a prosperidade, eu sou a saúde, eu sou a realização. A criação acontece a partir desse novo estado de ser, não em direção a ele. Você não se torna rico para então se sentir rico. Você se sente rico a partir do ponto zero, da mônada, para então se tornar rico. A sensação é a causa, não o efeito. E aqui está o segredo que liberta você da eterna luta contra o passado. O passado só tem poder sobre você enquanto você se identifica com ele. O passado é uma série de eventos registrados no subconsciente, formando hábitos mentais. Quando você silencia a mente consciente, o ego que revive o passado e se alinha com a mônada, o eu sou atemporal, você para de alimentar esses registros com sua atenção e energia. Você não os apaga com força, você os deixa na penumbra, sem interesse, porque sua atenção está totalmente cativada pela nova sensação de ser que nasceu do vazio. Neville Goddard chamava isso de revisionar o passado, mas de uma forma sábia, não revivendo-o com emoção, mas impondo sobre a memória, de forma suave, o sentimento do desejo já realizado. É como se você realinhasse a vibração daquela memória, mas a ênfase deve estar sempre no novo estado, não na correção do velho. Como então realizar isso na prática diária? Bom, primeiro você deve abandonar a batalha frontal. Pare de tentar matar seus pensamentos negativos. Pare de tentar convencer a si mesmo que você é capaz. Toda essa luta é energia que fortalece o campo de batalha, que é o ego. Em vez disso, pratique o recuo para o observador. Várias vezes ao dia, pare e simplesmente observe seus pensamentos, como se fossem nuvens passando no céu. Não os julgue, não os siga, não lute contra eles. Apenas observe. Este ato de observação desidentificada é o primeiro passo para criar o espaço entre você, a consciência, e os conteúdos da mente, o ego, os pensamentos. Esse espaço é o precursor do espaço vazio. Segundo, estabeleça um ritual diário de entrada no silêncio. Pode ser pela manhã ou antes de dormir. Sente-se, feche os olhos, relaxe o corpo. Em vez de começar a visualizar ou afirmar, gaste os primeiros minutos apenas buscando o silêncio interno. Concentre-se na respiração, ouça os sons ao longe, permita que o ruído mental se acalme. Não o reprima, deixe-o se esvaziar. Persista nisso, você está treinando para acessar o ponto zero. É como baixar o volume do mundo até ouvir o próprio silêncio da criação. Terceiro, e somente quando sentir uma relativa quietude, invoque a sensação de eu sou. Não eu sou João, eu sou Maria. Apenas eu sou. Sinta a existência pura, a consciência de ser. É uma sensação poderosa e silenciosa. A partir dessa sensação, dessa identidade fundamental, permita que surja como uma flor desabrochando a sensação do desejo já realizado. Se é riqueza, sinta a segurança, a liberdade, a gratidão da riqueza. Não como algo futuro, mas como o estado atual do seu ser. Se é saúde, sinta a vitalidade, a leveza, a força como atributos do seu eu sou presente. Permaneça nessa sensação por alguns minutos. Este é o momento de impregnar o subconsciente. Você não está mandando um comando de um ego carente para um subconsciente resistente. Você está permitindo que a mônada, a força criadora do universo que também está em você, através do sentimento do eu sou, ressoe uma nova frequência em todo o seu ser. Por fim, ao levantar-se e voltar ao seu dia, abandone o passado. Não reviva mentalmente as provas da velha condição. Se for o caso, não veja o WhatsApp, não olhe o extrato bancário, tenta ignorar e quando precisar ver por algum motivo, não se envolva emocionalmente com ele. Apenas olhe, objetivamente.
o seu ego e tem que estar desidentificado com essas coisas para você ter algum efeito nisso. Se um pensamento antigo surgir, não debata com ele. Simplesmente lembre-se suavemente, isso é um eco. Observa ele sem julgar, sem brigar com esse pensamento. Minha realidade atual é a sensação que emanou do eu sou. E oriente sua ação física a partir desse novo centro. Haja nas pequenas coisas como o novo ser agiria. Não como um ator forçado, mas como uma expressão natural daquela sensação interna. A ação correta surgirá inspirada, não forçada. Esta é a alquimia real. Você não transforma chumbo em ouro lutando contra o chumbo. Você aplica o fogo do seu foco silencioso no vaso vazio da consciência purificada. E lá, a partir do nada, o ouro do seu novo ser precipita-se. O passado não é seu inimigo, é apenas o rastro deixado por uma consciência anterior, uma identidade anterior que você, a mônada, está agora transcendendo. Ao cessar a luta, você retira da antiga identidade sua única fonte de poder, a sua atenção. E ao fixar sua atenção no novo ser nascido do vazio, você dá a ele toda a força criativa do universo. A nova realidade não é construída tijolo por tijolo em cima de um escombro do passado. Ela emerge completa e perfeita do campo quântico do presente eterno. Assim que você, no silêncio de quem você realmente é, decreta: eu sou. É isso, amigos. Se você chegou até aqui, lembra de dar um like aí, dar um curtir no nosso vídeo. Compartilha com aquele amigo que você acha que pode gostar, pode querer conhecer esse conteúdo também. E assim, deixa algum comentário aí pra gente saber quais os assuntos vocês gostariam, né, de ver nos próximos vídeos. E até o próximo!